A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Sou a pastora Eliane e quero trazer para você hoje um pequeno estudo bíblico que menciona 3 verdades sobre aquela frase conhecida e dita muitas vezes por todos nós. Vinde como estais. Quantas vezes nós ouvimos e proferimos essa frase e até ousamos dizer, diz assim na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada: vinde como estais. Vamos saber se essa frase está na Bíblia? Vamos saber se verdadeiramente a Bíblia diz isso? Ou o que a Bíblia está dizendo sobre isso? Ou por que essa frase tem sido mencionada como bíblica? Vinde como estais. Queridos e querida, a Bíblia vai dizer: vinde a mim como estais, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora, vinde a mim como estás, é um versículo? Já ouviu falar muito essa frase, né? Eu ouço a famosa frase, vinde a mim como estais, ou vinde como estás, desde a minha infância. E estou certa de que você que está ouvindo este áudio, este pequeno estudo, já deve ter ouvido alguém também querendo ensinar, usando-a até mesmo nos púlpitos. Não estou certa? Vinde como estais. Eu estou aqui para te dizer que não é um versículo da Bíblia. Uma vez, um antigo empregado, estava em um treinamento numa sala de uma empresa de informática. E ao seu lado estava uma moça que não era evangélica. Sua maneira de viver era comum a de todas as pessoas que não são evangélicas, comum no mundo atual, né? Pois ela mesma falava dos seus hábitos de bebida, cigarro, baile, etc. Mesmo com o seu comportamento mundano. Ora, a santidade cristã é oposta aos hábitos mundanos. Vou deixar algumas referências bíblicas aqui, depois você lê. Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 24. 2 Coríntios capítulo 6, versículo do 16 ao 18. E 1 de Pedro capítulo 1, versículo 14 ao 17. Voltando à moça, ela dizia que frequentava uma certa igreja de um parente, mas não se importava em mudar as suas maneiras de viver. E aquele rapaz, né, que estava conversando com ela, citou que ela estava sentada, e ela estava sentada ao seu lado, citou no meio da conversa e disse: não tem problema, a palavra de Deus diz, vinde a mim, vinde como estais. Está escrito na Bíblia. E de repente alguém replicou, dizendo que não estava na Bíblia. Mas ela insistiu, dizendo que se eu soubesse aquela pessoa, o diálogo ali entre duas pessoas, se ela soubesse onde estava, que mostrasse. E afirmou que o parente dela, que era evangélico dela, vivia dizendo isso para ela. Então, ela dizia isso justificando que poderia frequentar a igreja sem a necessidade de mudar alguns comportamentos. De mudar algumas vezes até em nada o seu comportamento, seus hábitos, porque se Jesus disse vinde como estais, então está tudo certo. Mais um engano que tem se cometido nos dias atuais. E nesse engano, presunção, muitas pessoas têm caído e andado no pecado. Pensam que podem permanecer da maneira que julgam correto na igreja, que é o corpo de Cristo.
mas isso não é verdade. Eu vou deixar mais 2 versículos mais 2 referências bíblicas para sua meditação. Salmo capítulo 93, versículo 5 e 1 João capítulo 3, versículo 9. Só não estou lendo os versículos aqui para que esse áudio não fique muito cansativo. Mas precisamos vigiar com esse tipo de argumento e comportamento que tem se espalhado dentro das igrejas evangélicas atuais e trazido muita confusão, equívocos, falsas verdades. Mas é até importante que coisas como essas aconteçam para que nós, que estamos, as percebemos e possamos tomar iniciativa e combatê-las, claro, com amor, carinho, com luz da palavra de Deus. É até importante que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós, vai dizer 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19. Vinde a mim como estais, não é um versículo. Isso não está escrito na Bíblia. Outro relato aqui vai dizer que na casa de um conhecido, enquanto conversava sobre a Bíblia, um certo irmão em Cristo que estava lá insistiu que vinde como estais estava assim escrito na Bíblia. Aí o irmão mais esclarecido disse que não estava. E como a pessoa estava com a Bíblia perto, começou a procurar, mas não conseguiu encontrar. Disse que esqueceu onde estava e depois encontraria. O que é mais chato é que tal pessoa tinha muitos anos de igreja e até ensinava a palavra de Deus. Eu sei que algumas vezes podemos dar alguns deslizes ou interpretar algo de forma errada e depois aprendemos do jeito certo, mas dizer que certa frase está escrita sem ter a certeza de que realmente está e insistir nisso é um erro, um tanto inaceitável, na minha opinião. É melhor dizer, eu não sei, não tenho certeza, vou me informar, vou buscar uma informação mais precisa e voltamos a conversar. Esta famosa frase, vinde como estais, é confundida com a que Jesus disse em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se está cansado, vai a Deus. Está oprimido, vai a Deus. Está com problema, vai a Deus. Seja qual for o seu problema, vai a Ele. E daí, resumiu-se e espalhou-se a frase, vinde como estais. Jesus dizia a frase do versículo acima, enfatizando seu poder, capaz de transformar as vidas das pessoas mais oprimidas e cansadas de aflições desse mundo. Queridos e queridas, vinde como estais não significa permaneça como estais. Você pode até ir a Ele cansado, sobrecarregado, oprimido, cheio de pecado, no erro, seja ele qual for, mas não pode permanecer como está. Como eu disse, as pessoas geralmente insistem em recitar essa frase porque não querem abandonar as suas práticas mundanas e pecaminosas, suas paixões e deleites. Esta frase tem tanta popularidade em nossa sociedade que existe pessoas que têm a ousadia de sugerir complementos a ela, se aproveitando da bondade de Deus, dizendo, vinde como estais e te aceito como você é. Sempre aumentando, né? A justificativa acima, meu irmão e minha irmã, é usada quando as pessoas descompromissadas com Deus e sua palavra querem insistir que já tem Jesus no seu coração e não precisa mudar em nada, mas já
percebeu isso, aliás, você já percebeu isso, não quer mudar em nada, e começa a proferir essa frase: não, ele me aceita do jeito que eu sou, ele disse vinde como estás, que me aceita do jeito que eu sou. É até engraçado, porque os que afirmam com certeza que vinde como estás está escrito na Bíblia, geralmente são os que não leem a Bíblia. São os que pouco pegam na Bíblia para ler. Por isso, acredita naquilo que ouve. Eles afirmam isso simplesmente porque ouviram outras pessoas afirmarem também. E uma pessoa fala, a outra fala e vira uma falsa realidade, uma falsa verdade. Algumas pessoas até tentam corrigir o que dizem deste suposto, que não é versículo dizendo: vinde a mim como estás, mas não permaneça como andas. Mas vale dizer que a frase acima também é um ditado popular e não está escrito na Bíblia Sagrada. A verdade é que muitos querem declarar que temem a Deus, mas não querem se comprometer de fato com Ele e sua palavra. Leia João capítulo 5, versículo de 39 a 40. Por isso, queridos e queridas, as pessoas tendem a querer fazer as coisas do seu próprio jeito, disfarçando as mentiras em verdades. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 diz: pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesma uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Não fique correndo atrás daquilo que você quer ouvir. Ouça a verdade por mais que ela te doa, mas procure ouvir a verdade de Deus, porque é a única verdade que transforma, que liberta. Nunca mais erre na interpretação da Bíblia. Conheça algumas dicas para que você não erre mais. Ore, pedindo a Deus discernimento sempre que você ouvir algo. Leia a Bíblia com mais frequência para que você entenda o que verdadeiramente está ali. E quando tiver uma dúvida, pergunte a alguém que você considere um pouco mais esclarecido ou estudioso que você. Mas não repita sem ter a certeza, porque a palavra de Deus também vai dizer que não devemos acrescentar uma vírgula nem um tio que não esteja na palavra de Deus. E quem assim, se comportar, se torna, é como se fosse amaldiçoado. É algo muito sério acrescentar à palavra de Deus aquilo que nela não se encontra escrito, só por conta do nosso querer, da nossa vontade ou da nossa falta de entendimento. Meu irmão e minha irmã, fique com esse estudo bíblico, medita, reflita, se você gostou, compartilha. Eu vou tentar achar aqui o versículo, peraí, só um minutinho, olha, para que eu não fique, eu mencionei e não citei. Lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22, vai dizer assim: se alguém não amar ao Senhor Jesus Cristo, que seja anátema. Anátema, o significado de amaldiçoado. E também vai dizer, em Gálatas 1:8, mas ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vos anunciar um evangelho diferente do que temos anunciado, que seja anátema. Repito, anátema é amaldiçoado. Então, se nós acrescentarmos ou mudarmos a essência do evangelho que tem sido pregado, do que está verdadeiramente na Bíblia, se nós acrescentarmos uma vírgula, um tio, nós estamos nos tornando amaldiçoados. É muito perigoso
nós colocarmos na palavra de Deus, dizer que está na palavra de Deus aquilo que não está. Um outro versículo antes de encerrar esse estudo, uma outra frase muito dita que também confundida como versículo bíblico, é aquela que muitos, já ouvi vários pregadores de púlpito dizer: está escrito que não cai uma folha da árvore sem que seja, que não seja vontade de Deus. Não é verdade, não é por aí. Essa frase é de Fórum Espírita, frase de autoria de Kardec, Allan Kardec, o criador do Espiritismo. Ele pegou uma frase, um versículo bíblico que diz que não cai um fio da nossa cabeça sem a permissão de Deus, e criou a frase que não cai uma folha da árvore que não seja a vontade de Deus. E tem crente usando a frase de Kardec no altar, dizendo que é de Jesus. Então, se nós já temos uma Bíblia tão rica, poderosa, uma essência tão grande para desfrutarmos, para usarmos, para pregarmos, para ministrarmos e abençoar a vida das pessoas, para que pegar frase que não existe e dizer que está na Bíblia? Que tenhamos esse cuidado para que não sejamos anátemos. Amém? Deus te abençoe.